boa noite a todos os meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lopé de Villanueva. E acho que vocês sabem aí que tem um sujeitinho aí que agora ficou meio gamado por mim e grava 8, 9 de vídeos para falar a mesma coisa e refutar pontos que ele não consegue nem convencer a ninguém, que se identifica por Hugo Cagaço, né? O Cafaço, o nome do cara, mas eu chamo de Hugo Cagaço, né? E é interessante que em todos os vídeos que ele falou, o que nós vemos o que? Falácia do espantalho, né? Imprecisões históricas, para não dizer falsificações históricas, né? Trapaças, desonestidades intelectuais e ódio gratuito ao cristianismo, né? Eu já comentei aqui em outros vídeos sobre, por exemplo, o caso dele, ele ter falsificado deliberadamente o livro A Ciência e o Mundo Moderno de Alfred Whitehead, que era um historiador da ciência, um historiador inclusive que não é um historiador religioso propriamente dito, né, e que escreveu dizendo categoricamente que a ciência moderna é um casamento feliz entre a filosofia grega, né, e a cultura medieval cristã. Né, a cultura cristã, inclusive, ligada com a cosmovisão religiosa do cristianismo. Né, ou seja, a cosmovisão religiosa cristã, católica, por assim dizer, absorveu um pouco da filosofia grega. Eles casaram os aspectos da filosofia grega com uma certa praticidade, com um certo desenvolvimento do racionalismo escolástico, e a partir daí a ciência moderna começou a surgir através desse casamento. Inclusive, Whitehead faz uma equiparação do porquê, né, a ciência propriamente dita moderna só ter surgido na Europa, enquanto em outras culturas não acabou não surgindo. Inclusive, ele faz uma equiparação entre o mundo oriental e o mundo ocidental. É só você pegar a obra e dar uma lida que você vai ver, né, essas análises muito interessantes do historiador inglês. Né? No entanto, né, o que a gente percebe num sujeito como Cafaz? Né? É um sujeito desajustado. É só você olhar para a cara dele que você percebe que ele não é uma pessoa normal, uma pessoa que tem problemas naturalmente, problemas de cunho de sociabilidade, problemas psicológicos, né? E a gente percebe aquela ânsia imatura de alguém que quer se adequar a um determinado tipo de grupelho, né? Primeiro, o cara vira Hare Krishna, né? O cara vira dentro de uma seita que foi introduzida no Ocidente pela Nova Era, uma seita que foi introduzida nos anos 60, na época dos hippies, para você ver o nível de seriedade dos Hare Krishnas, que não tem nenhuma, né? Para idolatrar ou para cultivar uma cultura, uma subcultura religiosa que reduz a Índia às trevas da ignorância e da estupidez. Se alguém... Olha, eu conheço alguns amigos meus que foram para a Índia e viram o atraso cultural, o atraso civilizacional, que é aquela sociedade, através da chamada cultura védica, né? A cultura dos Vedas. A cultura dos Vedas que dá base ao hinduísmo e às trocentas seitas que existem em torno dessa tradição. Né? E inclusive os seus milhões de deuses, né? Que são cultivados por esse povo que está praticamente dominado pela superstição e pela ignorância. Né? Contudo, se eu já falei sobre Whitehead e das tendências e da tentativa de falsificação deliberada de trechos da obra, já que se você observar os vídeos do Cafasso, ele cita trechos, né, ele destaca alguns trechos e ele suprime outros, e eu já li para vocês, e vocês já podem conferir inclusive na obra. Por outro lado, agora o senhor Cafasso veio falar dos cátaros, né? Veio falar, porque eu dei uma entrevista falando que o catarismo pregava o suicídio, pregava o ódio à vida, pregava o horror à procriação. E o Cafasso veio pregar dizendo que os cátaros pregavam o evangelho, né? Pregavam a pureza, eles eram pessoas de estado puro e etc, e não sei o que. E que a Endura era o que? A Endura era a prática do suicídio ritual. Não, era uma coisa que só quando as pessoas estavam muito cansadas de viver. Imagina, né? Quer dizer, olha só que cultura evangélica é essa, a cultura do suicídio. Para você perceber quanto o cara é desonesto, canalha, mau caráter, né? Se ele falsifica o Whitehead, ele também falsifica sobre o catarismo. É só você observar o vídeo sobre o assunto que ele tocou, o link que ele colocou da universidade, do grupo de estudos medievais da Universidade do Federal do Rio Grande do Sul, em que o link praticamente nega tudo aquilo que ele diz.
Veja aqui, eu vou ler para você o que o texto fala sobre o catarismo, em que ele vende como as mil maravilhas do universo. Tais crenças encontravam reflexo imediato em sua própria conduta. Os cátaros praticavam rigorosa abstinência, negavam qualquer contato mais constante com os bens materiais e optavam pela pobreza absoluta. Tinham regras estritas no comer, praticavam jejuns diários e jamais comiam carne. Também não praticavam sexo, pois tinham horror à procriação. No período final do catarismo, alguns ministros chegaram a realizar uma espécie de suicídio ritual chamado Indura. Deixavam de comer voluntariamente até o enfraquecimento total, ou então bebiam veneno ou cortavam as próprias veias. Era uma forma de apressar o contato com o reino celeste. Em suas pregações condenava as coisas do mundo. Para eles, a Igreja Católica seria a representante maior de Satanás. Todas as tradições aureoladas pela instituição, pela mesma razão, eram sobejamente criticadas. Todas as formas de ligação formal entre homens e mulheres eram condenados, inclusive o casamento e a procriação. Veja uma coisa interessante, né? O catarismo é uma heresia que surgiu no século XII, no século XII e se espalhou pelo século XIII, em que eles pregavam que existiam dois deuses que criaram duas formas de mundo. O mundo espiritual, que foi criado pelo Deus do bem, e o mundo material, que foi criado pelo Deus do mal, né? Que é o diabo, né? Então eles achavam que, por exemplo, as almas estavam prisioneiras do corpo e que essas pessoas tinham que se libertar da vida material. E que essa libertação da vida material devia ser praticada com o quê? Praticamente com a perda do contato com toda a realidade, inclusive, em alguns casos extremos, praticando o suicídio. Né? Ou seja, em outras palavras, por que Cafasso se identifica com esse tipo de bosta de religião, bosta de pseudo-doutrina? Por uma razão muito simples. Ele já foi Hare Krishna, e o hinduísmo parte de premissas, embora distintas em alguns pontos, mas sim desse tipo de renúncia da realidade. Se você pegar o budismo, se você pegar o hinduísmo, tá? Você pegar todas as seitas do hindus, que vai do jainismo, vai do budismo, vai da própria tradição ortodoxa, Vedanta, né? Você vai perceber o seguinte: o mundo, né, as distinções que você faz no mundo, as peculiaridades e a própria individualidade são ilusões. Ilusões que você tem que se largar, você tem que simplesmente se desprender das ilusões do eu. Você tem que aniquilar o próprio eu, né, para você se libertar da realidade material e da realidade das ilusões aparentes, da particularidade das suas vidas, né, para você o quê? Para você se despersonalizar na figura do Brahman, que é o absoluto. Né? Ou seja, o que isso difere do catarismo? Quase nada. Isso é gnosticismo. Ou seja, o gnosticismo parte do pressuposto de que a realidade é má, de que a realidade é uma ilusão. Né? Olha só que grande religiosidade do Cafasso, né? O Cafasso é tão ridículo que ele quer nos ensinar o que é evangelho através de uma doutrina que prega o suicídio e prega praticamente a renúncia de tudo que existe no mundo, inclusive a renúncia da humanidade em existir, né? E ainda admira uma cultura, né, em que pessoas ficam idolatrando vacas sagradas, ratos, né? Você encontra na Índia templos em que se idolatra ratos porque eles acreditam que os ratos, né, são reencarnações de parentes próximos daquelas pessoas, né? Sem contar, além dos deuses do panteão hinduísta, do panteão védico, você tem subdeuses, né? Milhões de deuses, né? Ou seja, esse tipo de cultura, né? Esse tipo de subcultura em que os pobres são tratados como lixo, como merda. E o Cafasso com certeza vai negar, vai dizer que aquilo é uma corrupção da cultura védica, essa coisa da cultura estrangeira, sabe-se lá o que é cultura estrangeira, porque a cultura védica, segundo alguns historiadores, é uma cultura também estrangeira, que veio dos arianos que invadiram a Índia, né? Ele sempre vai papaguear meia dúzia de mentiras, meia dúzia de raciocínios circulares para negar um fato óbvio e cristalino, que a Índia é uma grande merda. Que a filosofia indiana, entre aspas, se é que existe tal coisa, não chega nem perto daquilo que a filosofia grega ou então a filosofia medieval nos brindou. Né? É só fazer uma seguinte equiparação. Né? Conforme o próprio Cafasso fala, né, e ele querendo fazer uma contraposição falaciosa entre filosofia grega e filosofia medieval, já que na verdade os próprios cristãos absorveram uma parte da filosofia grega, né? É só você equiparar o que Aristóteles contribuiu para a nossa civilização, né, basicamente,
E você também equiparar o que, que a Índia pode nos trazer de alguma forma que possa ser acréscimo, a não ser cultura de gurus charlatães, né? Enchendo o cu de dinheiro e comendo a bundinha de menininhos mimados como o Cafasso. Ou seja, no final da história, é só você fazer uma equiparação e ver que, com certeza, a filosofia grega, né? E a filosofia medieval são incrivelmente superiores a qualquer merda que se pode chamar de filosofia indiana, né? O que você pode tirar da dita filosofia indiana são algumas sacadas interessantes aqui e acolá, mas você tem que peneirar. Você tem que peneirar para tirar merda. Porque a merda também é muita coisa, né? Ou seja, o cara se apegou a uma mitologia ultrapassada, né? Uma mitologia cuja cosmovisão é completamente distorcida, né? Inclusive, é só você ver como essa cosmovisão é aplicada, por exemplo, na própria vida indiana, né? A vida indiana é uma merda, uma porcaria, é um lixo, né? Mas aí nós temos essas criancinhas birrentas revoltadinhas com o mundo ocidental, né? Revoltadinhas com o cristianismo, né? E é interessante uma coisa, né? É engraçado, os neo-ateus que dizem odiar o cristianismo em nome da razão, agora estão idolatrando um sujeito que até então devia idolatrar vacas ou ratos, né? Ou quem sabe até metais preciosos, né? Porque dentro da cosmovisão hinduísta, né? Inclusive até objetos imateriais eles têm, né? Eles são seres animados, né? Você imagina o nível de loucura desse sujeito? E ver uma barata, um mosquito e achar que aquilo tem um espírito, tem uma alma, sei lá, né? Ou então ser uma alma, um componente, uma parte do Deus lá deles lá. É uma coisa tão ridícula, tão caricatural, né? Que sinceramente eu não consigo me interessar por cultura indiana. Não consigo me interessar por essa porcaria. Ela só serve mesmo a título de curiosidade, né? E é interessante, porque o Nova Era, o movimento Nova Era, porque os caras do século XIX, XVIII, XIX, principalmente os socialistas fabianos, começaram a absorver essa porcaria. É muito simples. Existe uma sociedade mais fácil de dominar do que uma sociedade como a indiana, em que os párias, os shudras, que são as subcastas, as castas inferiores, eles não fazem absolutamente nada, são figuras inertes, são figuras psicologicamente entrevadas por causa de uma cultura tão demoníaca como essa. E é interessante, né? É interessante que ateu pode defender o islamismo, né? Dizer que o islamismo é lindo e maravilhoso, que o hinduísmo é, né, uma coisa, né? O Cafá só falta dar o cu pros gurus. Será que ele não deu? Eu acho que ele deu, porque ele é meio efeminadinho. Você vê só pela foto dele que ele é narcisista. Ele se acha gostoso, né? É tão gostoso que os gays devem ter comido o rabo dele direto. Ele comeu o cu de alguém, sei lá. Deve ter pego uns trocos aí, sei lá. Sauna gay é o que menos falta em São Paulo. Mas enfim, o que acontece, né? O sujeitinho, né? O sujeitinho é engraçado. Esse pessoal é capaz de se unir a tudo que não presta para odiar o que realmente vale, que é o cristianismo. Olha, o Cafasso já pregou, é engraçado, porque o Cafasso vem ensinar para nós o que é o evangelho através do catarismo, ou seja, da religião do suicídio, né, da realização da negação do mundo, e já acusou os monges medievais de terem raiva do próprio corpo, de terem obsessão pelo pecado, e ele defende aquilo que é a pior degradação religiosa do próprio pecado, que é o que? Um sujeito se isolar da realidade e se matar. Ou então querer, né, louvar o islamismo por guardar o mundo grego e ao mesmo tempo ele atacar os bizantinos, dizendo que Justiniano era uma figura obscurantista porque fechou a Academia de Platão. Esse cara não leu nada do Império Bizantino, esse imbecil. Ora, imbecil, você acha que os árabes sabiam grego por acaso? Não, filha da puta idiota. Eles simplesmente pegaram dos próprios bizantinos que guardavam conhecimento grego, inclusive a filosofia grega, inclusive Platão e Aristóteles. Só uma besta para falar uma asneira como essa, né? Mas veja, e por outro lado, né? O que é mais impressionante é que o movimento neo-ateu, se por um lado faz a carranca contra o cristianismo e acusa por todos os tipos de atrocidades, teve um incidente no Facebook que os neo-ateus pediram desculpa aos islâmicos por atacar os islâmicos, porque nós não somos a favor da islamofobia. É aquela história, né? Quem tem cu tem medo. Vocês têm medo dos islâmicos porque vocês sabem que os islâmicos são escrotos. Vocês só fazem isso com os cristãos porque os cristãos são educados com vocês. Vão fazer o seguinte, vocês que são tudo defensorzinho de agenda homossexual, vão fazer beijaço na mesquita muçulmana. No dia seguinte vocês estão com a garganta cortada.
Vocês são tão viado, vocês são tão covardes, que vocês batem justamente naquelas pessoas que não reagem contra vocês, né? Os evangélicos e os católicos deste país, em geral, são pessoas pacíficas. E vocês pregam violência, vocês pregam ódio, pregam calúnia, como essa bichinha retardada, esse pernóstico, viadinho, tá? Cara de quem gosta de chupar uma rola, assim, uma rola grossa na boca. Chega aqui, chega a baba de chupar uma pica, tá? Que deve ser assim para esporrar na cara dele, que nem a Fran, né, daquele vídeo pornô. É a mesma coisa, cara de mariquinha, jeitinho de bichinho afetado, efeminado, né? Esse tipo de coisa aí tem ódio do cristianismo, mas não tem ódio do Islã, né? Ah, porque o islamismo era uma cultura maravilhosa, o mundo cristão medieval era coisa horrível, né? Ah, Inquisição e não sei o que, né? Mas ele fecha os olhos para a servidão atroz e monstruosa para a Índia, né? Ele fecha os olhos para os Brahmanes, os Kshatriyas e os Vaishyas, que são as castas maiores do hinduísmo lá, tratando os pobres, tratando os Shudras, tratando os paras como se fosse bosta. Ele não faz porra nenhuma, né? Ele se cala, ele silencia. Aí vem com um papo meio superficial. Não, mas a consciência de Krishna, o pessoal da consciência de Krishna faz caridade pro povo de lá. Quem é que acredita nisso, palhaço? Quem é que acredita num palhaço como você? Né? Num palhacinho que fica falsificando fontes, que fica citando fontes até que se contradizem com o que você diz. Você é tão idiota, tão burro que não percebe isso. Cara, vou te dizer uma coisa, cara. Faz o seguinte, pede pra cagar e sai, cara. Tu tá tomando no cu direto. Eu só tô te respondendo porque você não... Não é porque você vale alguma coisa. Na verdade, você é uma pessoa muito significante. Eu só tô respondendo por uma razão de higiene mental. Porque veja, o mal da atualidade hoje são os cristãos ficarem em silêncio. Em silêncio, num, numa completa política que hoje em dia no mundo é basicamente um genocídio, não somente de esfera física como cultural. No mundo oriental, inclusive o mundo hinduísta que você idolatra, se o hindu se converter ao catolicismo ou ao protestantismo na Índia atual, ele tem a ameaça de ser assassinado pela sua própria família, né? A Índia que você idolatra tanto é aquela em que é campeão de estupro e campeão de nego ficar jogando ácido na cara das mulheres. Então é aquela história. A sua subcultura religiosa não tem nada a ensinar ao cristianismo. Não tem nada a ensinar. O que você ensina ao cristianismo é porque o Bhagavad Gita é um livro poético, né? Porque é aquela história, você pensa como um ocidental típico, ou seja, um subjetivismo que é muito conveniente para você, mas no final da história, meu filho, se você estudar todas essas lendas da Índia, elas não têm nenhuma veracidade histórica. Krishna nunca existiu. O Mahabharata também nunca existiu como história realmente real. É lenda, é pura lenda, tão lenda quanto você lê, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia. É a mesma coisa, tá na mesma categoria. Isso você não pode falar, por exemplo, da Bíblia. Os personagens bíblicos de fato existiram. Os personagens bíblicos existiram. Jesus Cristo existiu, Caifás existiu, João Batista existiu, os santos da igreja existiram, todas as pessoas existiram. Eis a diferença básica entre cristianismo e qualquer merda religiosa. É que o cristianismo prova, né? Ou seja, a ação de Deus na história. Enquanto os Krishnas da vida são tudo fantasias inventadas pelo quê? Pelo gênio humano. Basicamente isso, né? Ou, em suma, em outras palavras, para encerrar, né? Faça o seguinte, meus amigos. Leiam os 30 primeiros capítulos da Aubrey Whitehead e compare com tudo que o Cafasso fala, e você vai ver que ele mente. Estude a realidade indiana atual, estude, né, leia as fontes dos Hare Krishnas, que não valem coisa alguma, né, leia as bobagens que eles falam, e eles falam de fato. E veja uma coisa, um dos componentes da cultura pagã moderna é absorver todo o palavreado da imaginário cristão para mentir para você, para distorcer você. Eles são treinados para isso, eles são treinados para mentir. Eles são simplesmente orientados para isso. O Cafasso faz o script conforme a nova era. Inclusive, né, você vê que é um cara tatuado, satanista, né,
tem raiva de quem come carne de vaca, porque a carne de vaca não sei o quê, porque não, porque ele acredita que a vaca é sagrada. Ele não quer contar isso pra você porque é ridículo, né? Mas ele vai falar, não, porque as vacas não podem ser mortas, né? Enquanto isso, tem mais de 200 milhões de vacas na Índia e todo mundo tá passando fome lá, né? Ninguém pode comer a vaca, né? Enquanto isso, o homem de caste superior trata o ser humano pior do que a vaca. A vaca na Índia vale mais do que um ser humano. Até rato vale mais do que ser humano na Índia. Então essa é a categoria maravilhosa de moral e de ética que a cultura indiana pode nos ensinar ao Ocidente. Você imagina, de repente, imagine você hoje, atualmente, se a gente absorvesse toda a cultura hindu tal como o Caffasso idealiza, e de repente a gente começa a achar que os ratos, por exemplo, são maravilhosos, né? São a reencarnação da sua família, né? Ou coisa parecida, né? Olha que eu já cansei de matar rato e já cansei de comer numa churrascaria. Então quer dizer, pra mim, quer dizer, rato e vaca, né? Rato tem que morrer mesmo. Bando de bicho filha da puta. Porco imundo no esgoto. E o rato e a vaca, graças a Deus, como a própria Bíblia, no capítulo de Gênesis, fala, os animais foram feitos para servir ao homem. E é aquela história. A vaca e o boi no pasto, eles servem para servir ao meu estômago. E que vá pra puta que o pariu os vegans e que eles tomem nos respectivos cus com um nabo no meio da bunda, né? Em suma, por outro lado, compare o vídeo do catarismo e compare o link que ele coloca. Até, claro, vamos ver se ele não vai apagar o link, né? Porque isso aí pegou muito mal pra ele, né? Já que eu li o trecho pra vocês e você percebe que o cara vende uma visão completamente ilusória e mais mentirosa sobre qualquer aspecto da realidade cristã.